Esse resumão, em poucas palavras, eu diria que as mensagens desse acampamento mostraram que através de Jesus é possível uma pessoa deixar o seu isolamento, seu egoísmo, sua vida individualista, para relacionamentos que dão frutos, que frutificam. Seriam 3 imagens. A primeira é essa aí, um indivíduo isolado no seu mundo, que tem uma barreira com Deus por causa do pecado e, consequentemente, com as pessoas que estão próximas. A segunda, com o homem já reconciliado com Deus pela fé, e aí Jesus traz o seu exemplo de como ele tratava o outro. E a terceira imagem aponta exatamente para o outro, que nos é possível entender e alcançar exatamente através de Jesus. E o versículo que nós abrimos as nossas conversas foi 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Esses éramos nós, exatamente dessa forma, rejeitando tudo aquilo que estava relacionado a Deus, como sinais aí dos últimos tempos que antecedem a volta de Cristo. E Ele está chegando. E uma das características também é pensar que todos ao nosso redor foram criados para nos servir. As pessoas parece que têm obsessão por aparecer, por serem vistas, para que os outros comentem sobre elas, Eu disse que a selfie é um exemplo disso. E esse texto estava na chamada para o acampamento. Eu só, somente eu, meu espaço, minhas coisas, preocupações direcionadas a mim. Assim pensei que fosse, Continue tirando selfie, tá bem? Eu disse que é doença acima de 6, segundo os especialistas. Mas você sabe quando você está exagerando. Como sair então dessa enrascada? Somos assim por causa do pecado, egoístas, loucos para nos satisfazer, para estar no controle da nossa vida, e nós herdamos isso de Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus, querendo ser como Ele, morreram espiritualmente, arruinaram toda a descendência, chegando até nós, e por isso nós estávamos separados de Deus, perdendo a sua imagem. Nós vimos que nós precisamos de Jesus, porque nós pertencemos a essa raça estragada, e Jesus veio criar uma nova raça celestial, enviado pelo Pai, para que essa natureza divina fosse restaurada em nós. E Ele se ofereceu para nos proporcionar uma nova vida e nos fazer novas criaturas. Fez-se servo, homem, não pecou, morreu por nós, se entregou por amor, ressuscitou, foi exaltado pelo Pai, recebeu um nome que está acima de todo nome, está sentado à direita desse Pai e logo voltará para nos buscar. Esse é o nosso Jesus. E só Ele pode nos transformar. Ele já fez tudo naquela cruz, Ele nos substituiu. Não há nada que a gente possa fazer pelas nossas próprias forças, pelo nosso esforço, para nós comprarmos a salvação, porque a salvação é pela graça na pessoa de Jesus. E quando eu falei do pecado, o homem passou a viver longe de Deus e perdeu a sua imagem. Esse texto de Colossenses 3,10 mostra que essa imagem foi restaurada quando nós nos rendemos a Cristo, passamos pelas águas do batismo, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos nessa família onde Jesus é
o irmão mais velho, aquele que era unigênito, abriu mão disso para que nós pudéssemos ser adotados nessa família. E com Jesus, nós deixamos de ser criaturas, simplesmente, pessoas criadas, seres humanos criados, para nos tornarmos filhos de Deus. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje, vivemos na luz. Jesus é a luz, Ele disse que nós também somos a luz deste mundo. Passamos a ter essa comunhão tão gostosa com Deus, ter o Espírito Santo habitando em nós. E ontem nós vimos aqui a manifestação do Senhor no nosso meio, trazendo cura, trazendo restauração. Não fique preocupado se você não teve nenhum sentimento. Às vezes você pensa, eu fiquei fora disso. Você ouviu a palavra, você tem o Espírito Santo, Deus está agindo na sua vida, não é? Nós não precisamos ter grandes emoções e sentimentos. Quando acontece isso, é algo tremendo, maravilhoso, nos traz um gozo, nos traz uma alegria, mas quem determina isso não somos nós, é o Espírito Santo que se manifesta quando há liberdade nas nossas vidas e no nosso meio. Continue buscando ao Senhor. Continue no seu quarto, continue participando das reuniões, que você vai ter esse gozo da presença viva de Deus, seja onde você estiver, aqui nesse acampamento, fora dele, no nome de Jesus. Amém? Então, com Jesus, nós temos condições de enxergar o outro, e temos um modelo de como fazer isso, que é como Jesus tratava as pessoas. Jesus aí na cruz, Ele afirmou que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Isso está no texto que nós lemos no segundo dia, Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam essas nações, dominam esses povos, e que as autoridades, os maiorais, exercem controle sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para servir e veio para dar a sua vida, né? Esse texto mostra que Jesus estava indo para Jerusalém com seus discípulos e ele disse que morreria lá e que seria entregue aos sacerdotes, que sofreria, que seria açoitado, mas que no terceiro dia ele ressurgiria. E aí, o Mateus, que escreveu esse evangelho, conta que os irmãos Tiago e João foram adorá-lo juntamente com a mãe, e pediram para se sentar um à direita e um à esquerda. A mãe é que fez esse pedido, né? Um pedido ousado. E Jesus mostrou o seguinte, que sentar à direita e à esquerda não era possível, isso era com o Pai, né? Mas que eles podiam beber do mesmo cálice, que era um cálice de sofrimento, quer dizer, passar por aquilo que Jesus passou. E esses dois, a começar por Tiago, que foi martirizado logo no início da igreja primitiva, e em seguida o João, um pouco tempo depois, que morreu velhinho, né, já sem os seus amigos, passou por esse sofrimento também. E os discípulos se indignaram contra o Tiago, contra o João, e Jesus então fala esse texto que nós lemos. E o texto está relacionado com uma palavrinha que é empatia, que é a capacidade de compreender os sentimentos, desejos, ideias e ações do outro, né? Ou seja, se colocar no lugar da pessoa, para que haja compreensão, para que haja respeito pelos sentimentos do próximo, é olhar com o mesmo ponto de vista, mesmo que a perspectiva seja diferente da sua, né? E a empatia requer que a individualidade, o egocentrismo seja deixado de fora. É o contrário de apatia, que é uma maneira desanimadora de ver as coisas, sem nenhuma iniciativa, e é também diferente de simpatia, porque a simpatia é uma harmonização exterior, enquanto a empatia vem lá do fundo para nós fazermos algo pelo nosso próximo. E Jesus era o cara mais empático que já existiu. Ele praticou isso
de uma maneira linda, e eu destaquei 4 formas de a gente enxergar a empatia. Primeiro, Jesus era inclusivo, com mulheres, a que foi pega em adultério, com a Maria Madalena, de quem foram expulsos 7 demônios, aquelas que seguiam a ele, a viúva pobre, o centurião romano, os ladrões, como Zaqueu, não é? Que foi restaurado na sua dignidade. Jesus foi até a casa dele e lá ele decidiu dar 2 vezes o que ele tinha roubado e restituir 4 vezes a quem ele tinha defraudado, né? Diz lá a palavra. Jesus também era sensível, ele percebia as necessidades das pessoas, tinha preocupação com as multidões, não é, que iam até ele, os doentes, ele curava, ele multiplicava pães e peixes para que essas pessoas que estavam longe das suas casas, sendo já tarde, pudessem ser alimentadas. Esse Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho único da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, porque ele sentia a dor dessas pessoas, algumas que conviviam diretamente com ele, como Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, e outras simplesmente por ele estar passando como aquela viúva na cidade de Naim e ver o sofrimento e tudo que ela estava enfrentando. Jesus também era sincero, verdadeiro, não é? E não poupou elogios aos fariseus, chamando-os do que eles precisavam, que eram hipócritas, que tinham uma vida somente no exterior, tentando guardar as leis, ou pelo menos passar essa impressão, mas que lá dentro eles não estavam preocupados com as pessoas. Jesus curava no sábado, e para eles o sábado era mais importante do que as pessoas. Jesus comia com os pecadores, e para eles os pecadores deviam estar longe, não é? E então criou-se essa adversidade, vamos dizer assim, com os fariseus. E Jesus mostrou realmente que se eles se entregassem, se o reconhecessem como o Messias, aquele que tinha sido prometido, como aconteceu com muitos deles, inclusive, por exemplo, com Nicodemos, né, a vida deles poderia ser totalmente transformada. Jesus era paciente, mesmo diante de um tratamento injusto. Ele foi traído por Judas, foi abandonado por seus discípulos, foi negado 3 vezes por Pedro, foi açoitado, foi trocado por Barrabás. E nos deixou esse exemplo para não segregar, para não separar, mas olhar as pessoas, mesmo aquelas que eram as suas inimigas, sem qualquer preconceito, sem julgamentos, entendendo tudo aquilo que estava se passando com elas. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Isso está lá em 1 Timóteo 2,4. E conheçam a verdade, que é o seu Filho. E como que isso se cumpre? Através do anúncio do Evangelho, das boas novas, as boas notícias que Cristo veio trazer. Ou seja, Ele mesmo. Ele é a boa notícia. Ele se entregou por amor, de maneira voluntária. Ele morreu, ressuscitou e voltará, e isso ele fez por causa de mim, por causa de você e por causa do outro. Na passagem de João 4, 31 a 38, que foi a passagem do último dia, né, de ontem, Jesus tinha acabado de falar com a mulher samaritana ali no poço de Jacó, e os discípulos chegam com comida, porque tinham ido na cidade, e oferecem para Jesus. E Jesus fala, eu tenho outra comida, um tipo que vocês não conhecem. Eles ficam curiosos, o que será que Jesus comeu, ou o que será que ofereceram para ele, né? Do que ele está falando? Porque Jesus falava de algo espiritual e eles enxergavam com os olhos humanos, né? E aí vem essa passagem, eu, Jesus, o outro. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer,
que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, até a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E o meu comentário foi que nesse mundo cada vez mais tecnológico, quase nós nem mais percebemos que as pessoas são mais importantes do que os dispositivos, do que os aparelhos, do que as redes sociais, do que a internet, cada mídia social que surge, cada smartphone com funcionalidades maiores e melhores que aparecem, né? E que o sacrifício de Jesus foi exatamente pelas pessoas, foi por essas pessoas. E a gente envolvido com isso, com todas essas coisas que até certo ponto são boas, desde que a gente tenha equilíbrio para usá-las, quando nós somos envolvidos, nós perdemos o foco da nossa missão. E Jesus deixou para nós uma comissão, a grande comissão, que é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até Jesus voltar, nós devemos estar indo. O ide aí no grego significa indo. Enquanto você vai para a escola, enquanto você vai para o supermercado, enquanto você vai para a academia, enquanto você vai para a casa da tua amiga, enquanto você vai para a casa do seu avô, enquanto você vai para outra cidade estudar, enquanto você está indo fazer o que for que seja, anuncie Jesus e faça discípulos. Discípulos. É isso que vai reproduzir a vida de Cristo. Discípulos, seguidores de Jesus. Não é? Que aprendam os princípios, os fundamentos daquilo que o próprio Jesus deixou, que está registrado na doutrina dos apóstolos, para que quando as pessoas guardarem isso, elas possam transmitir para outros de uma maneira natural, e assim o reino vai sendo estabelecido em muitas vidas. O outro, os outros, né? Na minha casa, eu fui o primeiro que recebeu a Jesus. Eu não contei isso, mas num acampamento de carnaval, que foi o primeiro que eu participei, em 1987, tinha um grupo lá no clube que eu jogava futebol, que estudava a Bíblia. E eu não curtia muito, eles me convidavam, mas tinha outros planos, né? De vez em quando, assim, para não desagradar, viu, Bill? De vez em quando, para não desagradar, eu ia, né, nessa reunião. E aí eu preparei tudo naquele ano para pular carnaval na Luso. E falsifiquei uma carteirinha, muito bem falsificada. Tão bem falsificada que meu pai pegou. E falou: moleque sem vergonha, você vai ficar em casa todos os dias do carnaval. Eu falei: mas pai, em casa, você vai ficar aqui, isso não se faz, cara. Eu ensinei isso para você alguma vez, falsificar as coisas? Vai ficar aqui. E eu lembrei que um amigo daquele grupo que estudava a Bíblia tinha me convidado para ir para um retiro. Eu não entendia bem o que era um retiro, né? Eu achava que a turma ficava ajoelhada no milho, assim, né? Rezando o tempo todo. Aí cheguei lá, meu pai deixou, né? Porque acreditou que seria algo assim positivo, até porque era perto da minha casa e ele podia lá dar uma olhada. Que eu morava não muito longe, vamos dizer assim, do recinto Melo Moraes, que para cima ali, da casa do Cursilho, que é onde foi esse encontro. E lá eu estranhei, aquela turma jogava bola, eles faziam brincadeiras, eram alegres, né? Serviam as comidas, comiam para burro, né? E à noite, na hora de dormir, sempre tinha umas brincadeiras assim, num ambiente, né, gostoso.
E lá a minha esposa se apaixonou por mim, logo no primeiro encontro. No entanto, ela foi no jantar com outra pessoa, entendeu? Mas eu já perdoei ela por isso. Eu me converti, me batizei naquele encontro. Só que eu não contei para minha mãe que eu tinha me batizado. E meu pai tinha um amigo que trabalhava com ele, vendedor de remédios. E um dia esse amigo deu carona para mim, para minha mãe. E aí ele disse assim no carro: Dona Ana, muito parabéns pelo seu filho. Eu já fui fazendo assim, né? Ele se batizou no último acampamento. E minha mãe ficou louca da vida, porque eu não tinha falado nada para ela. Eu errei, eu devia ter contado para ela, né? E ela quis então saber onde é que tinham feito a lavagem cerebral em mim. Porque sendo muito católica, e eu como um coroinha, um bom coroinha que eu fui, né? A minha carreira de coroinha durou até o dia que eu fui tocar o sino na hora do ofertório e olhei para uma menina assim e fiquei tão empolgado que toquei na hora errada, né? Aí o padre deu aquela olhada assim para mim, eu acho que não era agora para tocar o sino. E minha mãe também recebeu Jesus, a minha irmã, Analice, é uma bênção, e meu pai, até hoje oramos por ele. Meu pai é um homem ainda resistente à palavra, né? Mas com o testemunho da minha mãe, muitas vezes em silêncio, e nós também. Eu creio que Deus tem um propósito para a vida dele. Então foi assim, chegou devagar, e as coisas vão acontecendo dessa forma, né? O reino começa pequeno, é como uma sementinha, e ele vai crescendo, né? Para que outros que estão próximos de nós possam ter essa experiência tremenda de andar com Jesus. E nessa conversa com os discípulos aí de João 4, ele nos deixou 3 lições. Primeiro, tenha comunhão com Deus. Lembre-se que o mais importante na sua vida é manter um relacionamento vivo com o Senhor. Como nós observamos naquela fogueira. Ele precisa, esse relacionamento, estar sempre com uma lenha nova, para que esse fogo siga queimando na gente. Né? Isso é o verdadeiro alimento. Exatamente isso que nos satisfaz. Porque através desse relacionamento com Deus, genuíno, verdadeiro, nós, estando no centro da vontade dEle, fazemos o que agrada. Isso é natural. E a obra dEle vai avançando através de pessoas incapazes, ruins, como nós. E o Espírito, então, nos dá condições de servirmos, de sermos usados. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque nós mesmos não temos condições. Assim como não tinha condição Estevão, que eu contei aqui, como não tinha o Filipe, como não tinha o Paulo, mas, cheios do Espírito Santo, eles sofreram coisas tremendas. Um morreu, anunciando Jesus, o outro obedeceu, indo anunciar o Evangelho para um oficial etíope que estava voltando de adorar em Jerusalém, mas que não entendia nada da palavra, e ali ele se batizou, né? E acredita-se até que a igreja na Etiópia, que existe até hoje, a igreja cristã, iniciou-se ali, com esse homem, com esse oficial etíope, né? Graças a Deus, aleluia. E o Paulo, que tinha planos contrários, aliás, ele estava indo para matar mais cristãos ainda, e para colocá-los no cárcere, na prisão. E tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ali ele se rende, e ele é chamado para pregar o Evangelho aos gentios. O apóstolo dos gentios. Pagaram alto preço por fazer a vontade de Deus, né? Eles seguiram o exemplo de Jesus e se conectaram às pessoas. Se conectaram às pessoas que perguntam de nós 3 coisas quando nós nos aproximamos delas. Será que você se importa comigo mesmo? Você pode me ajudar? Posso confiar em você? Essa leitura que as pessoas fazem de nós, né?
Outra lição nessa passagem: olhar para o outro. É preciso erguer os olhos e ver os campos, porque jovens, homens, mulheres, adultos, crianças estão por aí, necessitados, sofrendo essas doenças modernas, né? Cada vez tomando mais medicamentos para suportarem a pressão, a correria desse cotidiano, com vários tipos de síndromes, precisando que alguém fale algo para elas, ou simplesmente que olhe para elas, ou que as ouça. Às vezes nós não dizemos nada, simplesmente pelo fato de ouvir, nós já estamos demonstrando interesse e as pessoas ficam surpresas. Puxa vida, fulano me ouviu. Então há uma porta de oportunidade, né, para que nesse relacionamento o nome de Jesus possa ser conhecido daquela pessoa. Pessoas com sede, com fome, com frio, com vários tipos de necessidades, que estão aí pelas ruas, né, Juca? Como aquele que você encontrou, que dividiu a marmita com o cachorro, que ficou feliz de você sentar na sarjeta e comer com ele, que estão doentes. É o que fala a passagem de Mateus 25, 31 a 46. E nos grupos vocês viram que quando nós fazemos isso para um dos pequeninos, para qualquer pessoa que tenha ou esteja nessa situação, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. Nós estamos acolhendo o próprio Jesus, nós estamos amando o próprio Jesus, o próprio Cristo. E aí eu contei uma historinha bem moderninha, né? Através das ilustrações do Mateus, que está lá em Lucas 10, 25, 37, que é a passagem do bom samaritano. Peço desculpa aos corintianos por não ter incluído vocês nessas ilustrações, né? E também vocês que são palmeirenses, são paulinos, são santistas, não fiquem pensando mal dos corintianos. Se tiver algum corintiano aí perto de você, você fala: eu te amo, corintiano. Identifica aí se tem um corintiano, né? Fala: eu te amo, corintiano. Isso. É nós, mano, é nós. No começo dessa história, tá bom, já sei que os corintianos vão querer ficar se justificando, né? No começo dessa história, um conhecedor da lei, um doutor da lei, ele pergunta para Jesus como que ele herdaria a vida eterna. E Jesus fala que tem que amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, né? Não é que Jesus que fala. Ele pergunta, devolve a pergunta para o homem e o homem fala isso. E aí Jesus diz: então você vai e pratica. Para não ficar por baixo, esse homem, doutor da lei, faz mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus conta então essa parábola que um homem estava indo de Jerusalém para Gaza, fica mais ou menos uns 30 quilômetros de distância, e era um lugar perigoso. Então ele é assaltado, espancado, é deixado ali no chão, né? E primeiro passa por ele um sacerdote que estava no templo e não dá nenhuma atenção, não se preocupa com aquele necessitado, com aquele que estava caído ali, semi-morto, né? E transpondo um pouco mais para hoje, esse sacerdote está então ouvindo o seu, como que é? iPod. E a música que está tocando é Ame o Seu Próximo, mas ele não está nem aí com o próximo, né? Depois passa o levita, que era um cara que tocava na banda lá no templo, era bom, era muito talentoso. Ele estava indo para casa e também não se importou com o que estava caído. Pelo contrário, ele fez uma coisa, no entender dele, muito boa. Ele avisou todos os que estavam no grupo
do WhatsApp, que por ali não deveriam passar porque já tinha ocorrido um ato violento, eu já devia ter chamado a polícia, essa coisa toda, né? Também não ajudou. Os dois eram da mesma nacionalidade desse que estava caído, um judeu. Não se importaram com ele. E aí passa um que não tinha nada a ver, que era de outra cidade, que era o samaritano, que tinha grandes problemas entre eles, os judeus e os samaritanos, um ódio racial, porque os judeus, vamos dizer assim, eram raça pura, e os samaritanos eram judeus que tinham se misturado com os gentios no decorrer da história. Então eles eram rejeitados pelos judeus, né? E aí passa esse cara que era rejeitado, que era o samaritano, e vê o sujeito caído, o judeu. Desce do seu veículo, faz ali os primeiros socorros, depois conduz o homem para uma pousada, para uma hospedaria, fica com ele a noite toda. No dia seguinte ele vai embora e conversa ali com o dono daquele local e deixa os recursos para que aquele homem semi-morto que ele encontrou siga sendo cuidado, até ele voltar, e se houvesse necessidade de pagar um pouco mais, ele pagaria, né? Então antes, a pergunta era quem era o próximo. Quem é o meu próximo? Agora, Jesus é que faz a pergunta. Qual dos três parece ter sido próximo do homem assaltado? E ele responde, aquele que tinha sido misericordioso. E pela segunda vez, Jesus diz para ele, vai e faz igual. A primeira é ela, você deve amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Vai e faz igual. Ele não ficou satisfeito, perguntou, então quem que é o meu próximo? Jesus conta essa parábola e fala novamente, vai e faz igual. Não é? O doutor da lei não teve a coragem de fazer uma terceira pergunta, né? Morreu aí e foi dada a lição. E qual é? É que nós podemos ser o próximo de quem está necessitado. Nós podemos ser o próximo que está sofrendo. Como? Fazendo o bem, estendendo a mão, não é? Praticando algo que esteja no nosso alcance. Eu, nos testemunhos ontem, ouvi muita gente falando, esse acampamento, que bom, porque vai nos levar para a prática. Que ótimo! A vida cristã é prática. Nós ouvimos, nós aprendemos para praticar. Porque se nós só tivermos conhecimento, nós vamos ser como o doutor da lei. Nós vamos acumular para nós mesmos. Vamos ficar orgulhosos, vamos achar que somos o máximo, não é? Mas tudo que a gente recebe, a gente tem que passar para frente. Seja pouco ou seja muito. Aquilo que você tem, transmite. Porque assim a gente não é como um lago que retém, que guarda. Mas somos como um rio que recebe a água, essa água que flui do alto, que recebe o Espírito, e cheio do Espírito nós transmitimos, nós passamos essa água para outro, para que também, como Jesus disse para a samaritana, não é? Essa água que jorra para a vida eterna, mate a sede para sempre dessa pessoa. Amém? E o último ponto desse texto que nós vimos ontem é trabalhar em equipe, porque o envio é para nós ceifarmos, colhermos até o que nós não semeamos, não é? E o Paulo dá um exemplo lá em 1 Coríntios, que um plantou, o outro regou, né? E provavelmente o outro vai colher. Às vezes a gente fica querendo ter o mérito. Nossa, aquele fulano fui eu que trouxe para a reunião, eu que falei, né? Gente, a plantação é de Deus, a obra é dele. Nós somos cooperadores de Deus. Não importa se foi você que falou, se foi o outro que continuou a amizade, se foi um terceiro que teve a perseverança e um quarto ainda que não desistiu e fez a colheita. O importante é que a semente seja lançada. Porque a semente sendo lançada, ela tem vida em si própria. E ela vai produzir o que precisa ser produzido.
né? Quando nós lançamos a semente, a palavra, Deus diz que ela não volta vazia. Ela vai cumprir aquilo que está no coração de Deus, vai cumprir o seu propósito. O que nós temos que fazer é semear sempre, amar sempre, falar sempre, nos preocuparmos com as pessoas sempre. Quem dá o crescimento sempre é Deus, né? E o texto fala em semeador e ceifeiro. Esse é o ponto, né? Que eu esqueci de mudar. Semeador e ceifeiro. Então, só aí já dá para ver que são duas pessoas diferentes, dois trabalhadores distintos, mostrando que nós precisamos uns dos outros. Vejam que para você construir um acampamento como esse, quantas pessoas estão envolvidas? Os que trabalham na cozinha, os que fazem as gincanas, o que cuida da música, o outro da palavra, o que lava a louça, o que prepara o café da manhã, né? Os que vão ficar aqui depois para arrumar a bagunça que foi deixada, né? Amém, Thelma? Amém. A Thelma falou que quem ficar vai ter comida. Vai ter comida, né, Thelma? Então, trabalhe por um prato de comida, hein? E é assim, é um trabalho em conjunto. Ainda bem que é assim. Primeiro que se a gente tivesse que fazer tudo, a gente não aguentaria, ficaríamos sobrecarregados. E também, se a gente conseguisse fazer tudo, nós seríamos os caras mais orgulhosos, achando que éramos o máximo. Eu faço, eu aconteço, eu planejo, eu sou. E quem é não somos nós. Né? Deus falou, eu sou o que sou. Uma vez que perguntaram, qual é o teu nome? Né? Moisés perguntou, qual é o teu nome para eu falar para o faraó? Você vai lá e fala que eu sou o que sou. E o que Deus é? Tudo que Ele é o nome dEle. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é fidelidade, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. Esses são os nomes de Deus. Não tem um humano, uma palavra que possa caber naquilo que Deus é. Por isso, nós estamos no mesmo corpo, no corpo de Cristo, na lavoura de Deus e devemos trabalhar juntos. Põe a mão em quem está perto de você aí, de um lado e do outro lado, ó. É esse cara aí, ó. Ele é teu companheiro, ele é tua companheira, ela é tua companheira de trabalho. Viu? Até gostei lá que ele deu um beijinho. Como que chama você de azul? Hã? Cauê. Cauê deu um beijinho nela, gostei aí. Mostrou apreço, né? É isso aí, cara. É assim que a gente tem que tratar. Com carinho. Trata o teu irmão com carinho. Para de dar patada nele, né? Aliás, se aconteceu alguma coisa nesse acampamento que você ficou triste, chateado, de repente de madrugada aconteceu algo aí, né? Não sei, às vezes acontece. Não sai assim do acampamento. Você vê como que nós somos, né? Ontem naquela hora aqui, da manifestação do Espírito, que coisa tremenda, né? Aí depois acontece algo, a gente sai do Espírito. E o que precisa fazer? Acertar. Confessa a Deus, e se há algo com o teu irmão, conversa com ele, se acerta. Saia daqui limpo, sem nada, para que você possa desfrutar dessa palavra que você ouviu e efetivamente colocá-la em prática. E aí as conexões certas, né? Que foi o último quadrinho que eu mostrei ontem, é baseado nesses 3 pontos do João capítulo 4, que Jesus disse que a vontade dele é alimentar-se da vontade do Pai, que a comida dele é alimentar-se da vontade do Pai, por isso nós somos ensinados que devemos buscar esse alimento que é o nosso relacionamento com Deus. As disciplinas espirituais são o nosso alimento, a oração, a palavra, a comunhão no corpo,
muito importante para que a gente mantenha essa chama. Erguer os olhos e ver os campos, deixarmos de olhar para nós mesmos, percebemos quem está próximo ao lado de nós que tem alguma necessidade, e para isso a gente precisa tirar o foco do nosso eu, de nós, levantar os olhos, porque assim nós podemos observar o que está acontecendo. É legal Jesus falar que os campos já estão prontos para a colheita. Por quê? Porque as pessoas já estão aí. Nós não precisamos esperar mais. É só decidirmos colher. É só decidirmos ir ao encontro delas, nos dispormos, não é? E o outro ponto é que a gente colhe até aquilo que a gente não plantou. E esse é o outro que está relacionado ao meu irmão, quando nós estamos tratando de companheirismo, dos mandamentos recíprocos que são deixados para nós. E eu concluo. A conclusão. A conclusão, lê. Não, precisa subir agora não, lê. Nesses dias nós vimos que Deus é amor. Deus é amor. A gente tem que resumir tudo que foi conversado, é que Deus é amor. E que o seu mandamento é que nós nos amemos uns aos outros. O primeiro padrão era como a você mesmo. Aí veio Jesus, nesse amor ágape, de entrega voluntária, sem interesses, e elevou o patamar. A amar ao teu próximo como Jesus amou. Um novo mandamento vos dou, que é exatamente esse. Porque só Cristo pode quebrar essa barreira de separação que existe entre nós e Deus, por causa dessa natureza caída do pecado que nós herdamos. Sem Jesus nós estamos isolados, longe de Deus, longe das pessoas, uma vida infeliz. Aliás, esse trenzinho que eu fiz parece até aquele jogo antigo da nossa época, do game, que a bolinha ia batendo assim. Como que chamava aquilo? Telejogo, né? Aí esse era o joguinho da nossa época, não é que nem de vocês aí hoje não, com um monte de coisa, né? A gente tinha que ir correndo aquela barrinha para pegar a bolinha, para fazer ponto, né? Então você está isolado, sem Jesus. Aí, o segundo quadro, o homem se reconcilia com Deus através da obra de Jesus na cruz, pela fé naquilo que ele fez, passando então a ter condições de enxergar o exemplo de como Jesus tratava as pessoas e, consequentemente, de enxergar o outro com o Espírito morando em nós. A nossa preocupação já não é só com a gente, mas com o necessitado, com o meu irmão, aquele que está perto, como disse a música que o Lê fez, aquele que está longe, qualquer um que não seja eu, que foi a mensagem do Ed no primeiro dia. E eu espero, gente, sinceramente, de todo o meu coração, que essa pergunta, o outro, quem, tenha sido respondida. Eu espero que você tenha entendido quem é o seu outro e que você também é o outro de alguém e que nós saiamos turbinados para a prática. Aquele que foi o centro de todas as coisas nesse dia e nesses dias todos, desde quarta-feira, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias. A Ele seja todo louvor e toda glória. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.